Eu publiquei já 16 livros, vou lançar agora meu 17º livro. Desses, 10 são reportagens, na linguagem de reportagem e abordando grandes travessias, né? Um dos mais interessantes foi um livro que se chama Na Trilha da Humanidade. Ele é o desdobramento de uma série de 10 reportagens que eu fiz para o jornal Zero Hora, de 2 páginas cada reportagem, que eu publiquei em 10 semanas consecutivas. Eu fiz uma volta ao mundo, percorrendo o mesmo caminho que os humanos pré-históricos percorreram da África até chegar no Brasil. Meio sem querer, não foi uma coisa deliberada, aconteceu que a linguagem na qual eu fui escrevendo essas reportagens, elas acabaram despertando a atenção do pessoal da universidade. E diversos trabalhos de conclusão de curso foram feitos em cima dos meus livros. E o pessoal levantou algumas características que não se encontrava na reportagem convencional. Por exemplo, na minha reportagem, eu era ao mesmo tempo repórter e protagonista da reportagem. Eu não entrevistei alguém que escalou a montanha para fazer uma reportagem sobre como é escalar a montanha. Eu fui lá, escalei a montanha e eu fiz uma reportagem na primeira pessoa, contando como é que foi escalar aquela montanha. Então a reportagem ela já tinha 2 coisas diferentes, não é? Além do repórter ser o protagonista da reportagem, era uma reportagem escrita na primeira pessoa. Como eu que escalei a montanha, não é? E eu tive emoções, sensações assim muito fortes, porque o Kilimanjaro é a montanha mais alta da África, uma das mais altas do mundo. O meu texto acabou sendo um texto muito emotivo e ele passa muita emoção para as pessoas. Então, ao contrário da reportagem tradicional, que se preocupa mais em passar informação, a minha reportagem acabou passando muito mais emoção, porque era eu mesmo falando da minha própria experiência, né? E alguém, num determinado momento, num desses trabalhos de conclusão de curso, chamou isso de jornalismo de aventura. E o termo pegou, se espalhou, não é? E hoje acabei ficando conhecido como o criador do jornalismo de aventura, que é nada mais nada menos do que isso, né? Um texto, uma linguagem um pouco diferente, uma proposta do repórter também um pouco diferente, né? Enfim, tem um pouco de novidade mesmo, até eu acho que o pessoal tem razão. Eu fiz uma outra reportagem que foi sobre a Amazônia, se chama Travessia da Amazônia. Eu passei do Pacífico ao Atlântico por dentro da floresta amazônica e depois então eu ampliei e transformei num livro chamado Travessia da Amazônia. Tem um outro livro meu chamado Expresso para a Índia, que eu percorri toda a Índia de trem, foram milhares de quilômetros de trem pela Índia, né? Esse livro, então, a reportagem já saiu em forma de livro e ele ganhou o prêmio de livro do ano da União Brasileira de Escritores. São 10, uma linguagem da reportagem. Então são 10 reportagens, 4 de crônica e 2 de ficção. A reportagem, ela se caracteriza pela linguagem da reportagem, que é uma linguagem que informa. Na reportagem você tem que informar. Preciso, tem que ser preciso, né? Eu digo na reportagem que o almoço custou R$20, ponto. É R$20 em qualquer lugar do Brasil, qualquer época do ano. Na crônica, já a linguagem é mais sutil, ela já deixa muito espaço para o leitor, à medida que vai lendo, vai completando a história. E a linguagem do romance é muito mais sutil ainda. O romancista, ele, no texto dele, não vai informando, como na reportagem, nem sugerindo, como na crônica, ele vai insinuando uma história. A ficção me permite que eu me aprofunde muito mais nos assuntos do que a reportagem. Principalmente porque a ficção, ela aborda muito mais o personagem do que a aventura em si. O personagem é mais importante que a história. O personagem é mais importante que a aventura, que a ação. Então, o romance permite que eu me aprofunde muito mais no lado psicológico do personagem, no lado emocional do psicológico, né? E aí eu consigo fazer um texto muito mais denso, um texto muito mais profundo e consigo mergulhar em assuntos, em questões humanas importantes, não é? Que todo artista mergulha, que eu não teria como atingir na reportagem ou na crônica.